paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com o pastor André Garcia, ou reverendo André Garcia. A paz do Senhor, pastor André Garcia. Tudo bem? A paz do Senhor, pastor Rogério. Tudo bem, é uma alegria imensa estarmos mais uma vez aí contigo, desta feita no Hangout, cumprimentando também a todos os seus espectadores do seu programa. Pastor André, os ouvintes se sentirão edificados pelo vasto conhecimento que você tem, e a gente tem percebido que no seu canal você tem postado mensagens subliminares, mensagem contra o sistema da nova era. Expliquem mais, dê uma introdução sobre o exercício daquilo que você está fazendo para Deus. Quais são os seus trabalhos? Muito bem, pastor Rogério. Nós temos realmente esta visão, a qual temos difundido a verdade através dos meios de comunicação, ao qual o nosso conteúdo, o nosso objetivo primaz é combater o reino das trevas, combater tudo aquilo que está de contrário à essência do Evangelho. Então nós temos aí difundido o trabalho pelos meios de comunicação, seja internet, seja através de programas de televisão, seja programação de rádio, site, canal do YouTube, enfim. Então nós temos feito o trabalho com as mensagens subliminares, por exemplo, onde nós temos mostrado a importância congruente das casas cristãs, e até por que não dizer não cristãs, de não apoiarem direta ou indiretamente o movimento da nova era, que tem como objetivo, já desde os idos tempos da década de 30, obter a desintegração da família, criando um sistema totalmente destituído de valores morais, de valores cristãos, éticos. É a destruição, né? A família é a célula máter da sociedade. Então nós temos feito esse trabalho de conscientização, para que a família, sobretudo, seja aquilo que ela realmente é, que é a maior riqueza que a sociedade ela possa ter. Pastor André, Pois não, pastor André. Pois não. Eu fiquei sabendo, e você pode afirmar, que você é o autor dos seus trabalhos, inspirado por Deus. Fiquei sabendo que você tem vários DVD, comporta vários DVD, com vários tipos de mensagens, sendo que eu mesmo presenciei, quando eu fui numa palestra com você, que você foi dar para os jovens, para as crianças, o dia que você ministrou oração por uma criança, ela manifestou com o espírito do Pikachu. Me explica mais sobre isso. Parece que há veracidade nisso mesmo que você está falando. Exatamente. Esse é um dos casos que nós temos experimentado, que testifica, como disse o nosso mestre, que sem sinais de maneira nenhuma crerão. Então, o senhor é um milagre vivo, o senhor é sabedor. Eu tenho também acompanhado os milagres de seu ministério. O senhor sabe que se não houver milagres, o povo não crê. Então, pela misericórdia e bondade do Senhor Jesus, nós temos experimentado alguns sinais que testificam esta obra. Este caso que o senhor há pouco mencionou, ele de fato ocorreu em uma ocasião onde estávamos ali para
fazer uma oração, né, a uma família, e o jovem ali, filho de um casal cristão, ele se encontrava possesso, e nós chegamos para expulsar aquele mal, aquele demônio. Haja vista que não temos, né, por hábito, como alguns, de ficar entrevistando, dando moral para qualquer tipo de força oculta das trevas, porque não é isso que ensina a palavra de Deus. Verdade. Então eu cheguei próximo a essa criança e observei que ali havia um espírito e prontamente mandei sair. Quer dizer que você Mas esse espírito... Pois não. Você teve assim uma percepção, você teve assim um discernimento e viu que aquela criança, ela não estava em si bem. E aí você olhou... Exato. Exatamente, nós tivemos ali um discernimento, o senhor tocou muito bem nesse assunto, nesse item, porque a maior parte dos cristãos buscam outros dons, né? Muitos pedem para Deus que querem ser ministradores de cura, querem fazer o paralítico andar. Milagres. Isso é importante, né? Mas o discernimento de espírito, nesses dias odiernos que vivemos, ele é de suma importância, porque a Bíblia diz em Isaías 4 que nós não podemos chamar mal de bem e bem de mal, né? Não podemos chamar o santo de profano e o profano de santo. Então, eu me deparei com essa situação, e a criança, ela caiu como aquele jovem de Marcos 9, o lunático, o epilético, ela caiu para trás e manifesta, né, com violência, rebeldia, que o senhor sabe que essa rebeldia dos jovens hoje, Sim. Ela é proveniente de um espírito maligno mesmo, né? Então, Tanto que nem os discípulos puderam expulsar o demônio daquele jovem. Os discípulos receberam poder para expulsar demônios, mas não conseguiram. Deixa eu entender. Porque essa caça infantil é poderosa, pastor Cosmo. Então deixa eu entender que para que outros espectadores e outros ouvintes que possuem uma família, seus filhos, é de suma responsabilidade os pais entenderem o porquê de repentemente o filho se tornou rebelde. Os psicólogos falam que é por causa da fase da idade, mas pelo lado espiritual, para o que é espiritual, o dom de discernimento é uma arma poderosa, tanto para descobrir que espírito que está fazendo com que o filho fique rebelde, e também a família tem que se preocupar se no lar dela realmente tem Jesus Cristo para poder coibir esta ação do maligno. E realmente tenho acompanhado o seu ministério, pastor André, e eu vi que a sua preocupação em relação aos ensinos das Escrituras Sagradas, você gostaria de estar passando uma orientação para os pais através desta mensagem do Hangout, ou até mesmo pelos seus materiais, o DVD. É fácil ter acesso para este conhecimento dos ouvintes. Como que a pessoa pode adquirir esses materiais, sendo que tem livre acesso pela internet, mas a melhor coisa é você ter um material guardado. Como que a pessoa pode adquirir, pastor André, esses materiais? Adquirir diretamente com você? Qual é o meio? Como que faz para os ouvintes? Eu agradeço, né, mais uma vez o espaço que o senhor nos concede. O nosso site na internet pode ser encontrado pelo www.oavivamentofinal.blogspot.com, ou os ouvintes podem nos contactar no nosso e-mail, e é muito fácil, ultimahoratv, tudo junto, @ig, né, ig.com.br.
e também as melhores livrarias evangélicas da sua cidade, da sua região. Se você ainda não encontrou um DVD sobre o nosso trabalho, você pode solicitar e que nós vamos enviar para a sua livraria gratuitamente. Pastor André, eu queria fazer uma pergunta que muitos ouvintes gostariam de saber este tema sobre o que você acha, Pastor André, sobre a apostasia no meio do povo evangélico e dessas falsas lideranças. Realmente é um assunto palpitante, né? É um assunto que mexe aí com até o emocional de muitas pessoas que fazem parte deste sistema e que quando ouvem a verdade, elas ainda por desconhecerem o que está por trás deste meio, desta organização pseudo-cristã, elas se assustam, né? Outras se disturbam totalmente no seu emocional, porque a verdade ela tem que ser falada, né? Ou seja, então nós sempre dizemos que pecador não é quem denuncia o pecado, esse é profeta. Pecador é quem o pratica. Então nós fomos chamados para sermos profetas, mensageiros. E nós não podemos coadunar com a mentira que o sistema evangélico atual ele está pregando para as pessoas. Está envolvido com a maçonaria, pastores que são obrigados a pegar o dízimo das ovelhas e mandar uma porcentagem para as suas lideranças, que por sua vez, em um sistema de pirâmide, mandam para outras instituições ocultas, e muitas delas chegam até o Vaticano. Olha só, por incrível que pareça, o Vaticano está embolsando boa parte do dízimo evangélico. E nós conhecemos pastores que foram excluídos de ministérios, como a Igreja do Evangelho Quadrangular, que eram obrigados a dar 20% da renda bruta da igreja a essas instituições, né, através de sua liderança. E se você não aceita esta norma, você acaba sendo tirado fora. E aí quando você sai fora do ministério, você ainda é tido como rebelde. Vê se pode uma coisa dessa, pastor Rogério. Deixa eu entender então. Tem os ouvintes que ouvirem essa gravação, vão falar, mas como? Existe isso? Existe. Tanto prezados senhoras e senhores, não é de se assustar. Porque em Mateus 24 diz que surgiria muitos falsos profetas. O falso profeta, ele tenta esconder em oculto a mentira, o pecado para ele e para o seu povo. E por isso que o pastor André frisou e colocou bem que o profeta de Deus, ele denuncia pela mensagem pregada, falada, contra o sistema, contra a apostasia, contra as coisas erradas que está no meio do povo de Deus. Pastor André, eu estava pensando há poucos dias, a coisa mais triste é saber que o Espírito Santo se retirou de uma pessoa. E isso não é preocupante, pastor André? O Espírito Santo se retirar, sendo que o Espírito Santo, ele é o condutor de levar a igreja, que somos nós, até a noiva que é Cristo. E parece que com esta apostasia no meio do povo evangélico, o Espírito Santo se afastou de muito, mesmo dentro do sistema religioso. É um assunto bem pesado. Exatamente, é um assunto que Deus tem levantado, né, alguns homens aí pelo Brasil. Poderíamos citar aí o reverendo Caio Fábio, o doutor Pedrosa, José Renato Pedrosa, entre outros, né? Mas nós temos que denunciar, nós temos que, como diz Isaías,
58 clamar a plenos pulmões, né? Então nós não podemos aceitar esta apostasia que tem tomado conta, como o senhor mesmo colocou no seu canal virtual, estava vendo, pastores que se tornaram empresários, politiqueiros, igrejas que se tornaram muito mais organizações do que organismos espirituais, onde se tornaram verdadeiramente máquinas, engrenagens mecanizadas, robotizadas, humanizadas, menos a sua verdadeira essência, que é pregar o Evangelho, como ele é. E isto está distante, muito distante das igrejas atuais, onde se valoriza os cargos, as posições, onde se valoriza mais o cruzeiro do que a cruz, as pratas do que as almas. Então, fazendo uma conjectura e alegorizando o que eu estou dizendo para que todos entendam, né, no português bem claro, que verdadeiramente hoje os interesses são os mais diversos e variados, menos trazer almas ao reino de Deus. Hoje funciona na base da cobrança como de uma empresa, é tudo baseado em porcentagem, em comissão, em premiação. Isso para mim é nada mais do que uma empresa religiosa, e não o reino de Deus traduzido na expressão de uma denominação evangélica. Pastor André. Denominação evangélica hoje não é mais a expressão do reino de Deus, mas de uma empresa religiosa. Pastor André, aqui na primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, condiz com o que o senhor está falando. Pelo menos é verdade. Da palavra de Deus. 1 Timóteo 4. Amém. O Espírito diz claramente, quer dizer, o Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Então, pastor André, Exato. Então essas pessoas que estão dentro do sistema religiosos, eles estão tendo ensinamento de homens hipócritas e mentirosos, é isso? Porque na verdade quando você sabe que uma igreja evangélica, no seu bojo, ela traz consigo uma combinação de maçonaria, de política, e você mistura isso com a igreja de Cristo, isso não é a igreja de Cristo. Isso é Babilônia, é Babel, é Laodiceia, é farisaísmo, menos igreja cristã. Verdade. Pastor André, eu tenho uma denúncia pesada para fazer, que até comentei com o senhor, e eu acho agora de um comum senso, para eu estar divulgando agora. É pesado, vai chocar uma certa denominação aí. E eu vou falar. Pois não. Eu tive uma revelação, até comentei com o senhor, sobre uma denominação chamada Assembleia de Deus, Ministério do Bem, que tem a tal da CGADB. E uma certa madrugada fui orar a Deus. Certo. E Deus, por infinita misericórdia, Ele revela o seu segredo aos seus servos e aos profetas. E eu, na qualidade de servo de Deus, Deus, por bondade, me mostrou que o presidente da convenção CGADB, chamado José Wellington, Deus falou para mim claramente, perante a luz do sol que está brilhando, e no dia do juízo final, Deus vai confirmar essa palavra, porque ele falou para mim claramente, dizendo que José Wellington é o falso profeta das Assembleias de Deus do Brasil.
Eu acredito. Falou claramente. Por quê? Primeiro fato, o homem ele é envolvido com politicagem. O Sírio, tudo envolvido na politicagem. Quando ele sente-se ameaçado pela palavra da verdade, ou que Deus levanta um homem para descarar o pecado, eu já vi tese de falar que ele tem capanga para mandar matar. E vem falar do nome de Deus. Por isso que o apóstolo Timóteo aqui, 1 Timóteo, diz que dá ensinamentos dessas lideranças denominadas evangélicas, denominada que tem liderança, que são ungidos, são isso, estão ensinando doutrinas de homens hipócritas e mentirosos que têm já consciência cauterizada. Então a nossa preocupação, pastor André, é que Deus venha nos defender desses tais, não só dessas falsas lideranças, como também, nós também temos como chama aquele presidente da Madureira, Manuel Ferreira, ele fez uma aliança com um coreano, sei lá, nem sei o nome dele, como que é o nome dele mesmo? Reverendo Moon. Reverendo Moon, está na internet. Ele fez aliança com o Reverendo Moon. Isso é de Deus, pastor? Esses líderes? Realmente é uma situação parece até piada, mas infelizmente é verdade. Queríamos nós aqui, pastor Rob, estarmos fazendo apenas uma brincadeira, né? Uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, isso é sério. São homens que estão brincando com a fé de milhões de pessoas, que estão se unindo a sectários, a homens sectários, que se dizem o próprio Cristo, Messias, e o Reverendo Moon disse, antes de morrer, que ele já é reposto, né? Ele já morreu? Ele já morreu? Já está abraçado com o capeta. Ele está abraçado com ele já está nos quintos já. E ele disse que ressuscitaria. E eu estou esperando ele ressuscitar, e até agora nada. Eu quero saber com que cara o senhor Samuel Ferreira, o senhor Manuel Ferreira, que são homens que têm a igreja no cabresto, que são homens que têm a igreja como sistema de capitanias hereditárias, como senhores feudais de engenho, são desta forma que eles administram as suas igrejas, os seus rebanhos, como gados e não como ovelhas. E eu vou falar a verdade porque é o Espírito que está nos interpelando aqui para falar a verdade, toda a verdade, nada além da verdade, como disse Jesus quando foi interpelado pelo rei, por Herodes. Então nós temos que falar a verdade, nada além da verdade. Verdade, pastor. Não é verdade, pastor Rogério? Verdade, porque o povo brasileiro já está cansado de ser enganado, certo? Mas também Exato. O povo cristão está sendo enganado por esses falsos líderes. Exatamente, pastor. Porque então, o povo cristão, é hora que nós denunciarmos o pecado. Exatamente. O pecado. E esses encontros meros, pastor André, que se diz culto de missões, voltados gideões missionários, que virou, sabe o quê? Custo financeiro, mercenarismo, nos púlpitos de gideões missionários. Eu fiquei sabendo, pastor André, que para se pregar lá, para subir no púlpito, tem que ter 15 mil reais, se você quiser se aparecer lá. Exatamente. É a mesma informação que nós temos também. É isso mesmo? No mínimo, né? Agora já deve ter subido, né? Porque você vê que são artistas, né? Artistas da fé que movimentam toda esta indústria evangélica pentecostal, porque você tem a indústria pentecostal e tem a tradicional, né? Aí de um lado você tem esses congressos que são feitos lá nos Gideões, e do outro você tem das comunidades, e por aí vai. Os rebanhões gospel, então tudo é uma indústria, né? Então você vê, eu já conversei com um missionário dos Gideões,
que disse que ele saiu de lá porque o salário chegava um mês sim, o outro não. E eu fui testemunha presencial que o Reuel, para fazer a cor, quando ele fazia os acordos dele, e aí ele que encaixava, né, pregador e cantor de acordo com os interesses pessoais dele. Como certa feita, eu estava no Maranhão, ao lado de um empresário gospel, que levava pregadores e cantores para aquela localidade, e o Reuel ligou para ele, e disse que se ele abrisse o campo do Maranhão para esse irmão que já é falecido, chamado Osmar Diniz, da cidade de Bacabal, no estado do Maranhão, ele colocaria um pregador e 2 cantores nos Gideões. Então você vê que isso não tem nada de Deus, é negociata, isso é propina, é qualquer coisa menos evangelho. Então eu não participo desse lixo. Então se algum dia alguém quiser me convidar para me empregar num lugar que tem esse tipo de comportamento, eu já estou dizendo que eu não vou. Porque o meu negócio é com Deus, o nosso negócio é com Deus. Então você que ouve do seu pastor que nós somos rebeldes, porque nós dizemos que o nosso negócio é com Deus, você precisa ler mais a Bíblia. Porque nenhum dos apóstolos era de membresia, de rol de membros algum, de qualquer tipo de denominação. Esse templo de concreto e tijolo, ele existe há pouco mais de 100 anos. Durante 1900 anos, a Igreja de Cristo foi nas ruas, nas casas, nos becos e valados. E esta é a igreja que está em nós, que somos pedras vivas, pastor Rogério. E eu me exalto, me exaspero, porque eu tenho certeza que é o Espírito de Deus que se move aqui em nós, nesse exato momento, às 15 horas e 2 minutos e 23 segundos desse dia, chamado hoje, para falar a verdade a esses lobos, a esses déspotas, a esses falsos profetas, e usam o nome de Cristo, mas que o Deus deles é o seu próprio ventre, e a esses está reservado o mais duro juízo naquele dia. Realmente, pastor André, porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, eu vou ler aqui, que Jesus está dizendo que o homem não pode servir a Deus e a mamão, ou seja, o dinheiro, sendo que lá nos Gideões missionários já foi uma bênção. Mas aí, a partir do momento que começou a entrar dinheiro, o Espírito de Deus já sumiu de lá, porque já virou conta bancária. Virou uma conta bancária. E realmente, pastor André, a gente estamos gravando ao vivo, e somos 2 pastores que saímos do sistema religioso, chamado de denominação Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Saímos. Exatamente. Saímos. Eu saí daqui de Campinas. Pastor e eu também. Cosa, e pastor André Garcia. Tanto é, exatamente, pastor André, eu vou rasgar o verbo. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus e eu tenho que... Aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu vou falar tudo. Manifesta-te, Senhor, em nosso meio. Tem um tal de um homem chamado, hoje ele é deputado, contra a verdade ninguém pode ser contra a verdade. O artigo 5º da Constituição Federal me dá livre acesso para expressar e falar qualquer assunto, desde que não denigre, ofenda a imagem, mas a verdade vai ser dita para o povo de Deus. Um tal de deputado chamado Paulo Freire quer rebanhar as ovelhas na Assembleia de Deus aqui e quer ser político. De 2 fontes não pode, de uma fonte não pode jorrar 2 águas. Certo, pastor André? Exatamente. E eu já vi caso deste mero, ou ele se condiz ser pastor, que para mim ele é Paulinho. Eu conheço ele como Paulinho, o deputado. E não adianta ele querer mover ação contra mim,
Aí ele vai mostrar mesmo que ele não é pastor. Porque o verdadeiro pastor não coloca o seu irmão em tribuna, diz a palavra de Deus, por causa do verdadeiro evangelho. Ele tem que ser homem, se converter e tratar a igreja de Deus, que somos nós, que somos eu, que é a igreja, que é o pastor André Garcia, a igreja, e todos os ouvintes, com respeito. Campinas está abandonado por falta de um verdadeiro homem de Deus. Por isso que nós, como eu, pastor André Garcia, nós representamos Campinas para pregar a verdade, doa quem doer. Verdade, pastor? Exatamente. E nós temos, com afinco, procurado fazer isso, já que nós não temos vínculo nenhum com o sistema religioso, com as Assembleias de Deus no Brasil, que virou um antro de interesses políticos, vaidades pessoais, propinas, mensalões e todo tipo de sujeira que é escondida por debaixo do tapete. E eu fui secretário de missões durante algum tempo lá, e eu sei o que eu estou falando. Muito dinheiro que entrava, que era para ir para os missionários, ia para outras agendas eclesiásticas, mas não para os missionários. Ofertas que eram tiradas, que eram para serem enviadas a missionários, não chegavam. Então, isso mostra que o povo de Deus é enganado, porque falta o conhecimento. E muitas das vezes, alguns até se irritam, né, achando que nós é que somos os rebeldes. Não, a igreja de Cristo é esse tabernáculo de argila, é a carne e o osso que está unida com o espírito e com a alma. Não é aquele concreto, aquele tijolo, aquele templo, não é aquela argamassa que está o reino de Deus. O reino de Deus, ele está em nós, é isso que Jesus disse. Não é dentro de nenhum templo, de nenhuma denominação. E isso é para enganar você, para você fazer parte do sistema, ter a frequência de culto, dizimar mensalmente, ceiar mensalmente, e se você não fazer a engrenagem girar, o sistema, o império, ele cai por terra. E caindo por terra, a maçonaria não receberá a coleta de dízimos, a qual ela recebe. Isso é mandado para o PCE, que é o plano de ecumenismo global, né? Então, o plano de ecumenismo global, ele visa se tornar a igreja apenas uma igreja, haver apenas uma igreja no mundo, e esta igreja que vai receber o anticristo. Então você veja que são filhas da grande Babilônia. A igreja que Lutero reformou não é a igreja que está aí atualmente. O cristianismo atual, ele não é o cristianismo que foi iniciado. O cristianismo de hoje, ele é um cristianismo apostatado, que nada tem a ver com a igreja de Atos dos Apóstolos, verdade, a igreja dirigida pelo Espírito Santo, né, pastor Cláudio? Então essa igreja é a igreja de Laodiceia. É uma igreja que o Espírito de Deus diz, sai dela, povo meu. É uma igreja que não tem sinais, não tem essência. É uma igreja totalmente maquiada, sem vida, sem essência, sem vida espiritual em si mesma. Pastor André, para muitos ouvintes falar assim, pô, os pastores, os irmãos, só falam da nossa denominação, da igreja cristã, da cristandade nos dias odiernos, mas não é só isso não, a gente vamos abordar vários assuntos. Nós também vamos falar aqui do catolicismo romano. Eu tenho reparado pelo Facebook que as massas humanas, todo mundo está usando esse meio de comunicação. E eu vi um comentário, pastor André, sobre a humildade do tal do novo Papa aí, que o povo brasileiro gostou, que ele chegou com carinha de ovelha, mas é outro lobo vestido também de pele de ovelha. Ele tem humildade, ele isso e aquilo. Se ele tivesse tanta humildade como o povo gostou tanto dele, por que ele não prega a verdade para o povo católico? É outro também, é outro representante do anticristo. O que você acha? É anjo de luz, né, pastor Cosa? É anjo de luz, né, pastor Rogério? É verdade. Pessoas que não pregam a verdade
como essas lideranças falsas, eles já estão marcados pelo anticristo, né, pastor André? Exatamente, porque a Igreja Católica, até bem pouco tempo atrás, eles utilizavam o termo que o Papa ele é vicário Filis Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Então você observa que a palavra de Deus diz, lá em Timóteo 2:5, se não me falha a memória, que há apenas um mediador entre os homens e Deus, a saber, Jesus Cristo. Então, não existe outro intermediário entre o ser humano e Deus. E a Bíblia diz lá em Atos que não há outro nome pelo qual possa haver salvação. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem na sua essência todas as características da Igreja de Babilônia, né? Ela tem a idolatria, ela tem o ocultismo, o misticismo, e as pessoas que estão lá também estão sendo enganadas, né? Porque, igual o senhor falou do Papa Francisco, o argentino, na verdade o nome dele não é Francisco, né? Já começa por aí, isso é uma mentira. Já começou porque já começou errado, porque o nome, Deus sempre chamou o homem pelo nome. Então como é que uma pessoa que usa um falso nome pode ser usada por Deus, né? Então já começa por aí. E como ele pode ser o representante de Deus na Terra, se o único que perdoa pecados é Jesus Cristo, e ele não deixou essa autoridade sobre nenhum homem, porque quando ele disse a Pedro, sobre esta igreja edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali existe duas palavras no grego que se faz muita confusão quando se dá conotação a Pedro. Ele não está dizendo a Pedro, ele está dizendo, ali são duas palavras, Petros e Petra. Ele está dizendo sobre ele, sobre a Petra, que é a pedra fundamental que os edificadores rejeitaram. Então ele está apontando para si, não para Pedro. E Pedro nunca esteve em Roma. Paulo escreveu mais de 13 cartas e citou mais de 32 pessoas, se eu não me engano, nominalmente, nome por nome, e quando ele estava preso em cadeia, Paulo sim esteve preso em Roma, nos últimos dias de sua vida, mas Pedro nunca esteve em Roma. E se Pedro nunca esteve em Roma, como ele foi o primeiro Papa? E outra coisa, o primeiro Papa foi o Papa Gregório, mais de 600 anos depois da morte de Jesus Cristo. Então como pode a igreja ter começado apenas 600 anos após a morte de Cristo, se houve muitos mártires da igreja nos primeiros séculos? Poderíamos citar vários aqui, mas não é o caso que estamos nos propondo a falar, mas nós temos vários mártires no começo do século da igreja. Tivemos Policarpo, né? Tivemos outros mártires, enfim. Então você nota que há uma série de conjunções heréticas no escopo, no cerne da doutrina apostólica católica romana. Verdade, pastor. Então, você sabe, pastor Rogério, estamos aqui para falar a verdade, nada além da verdade, somente a verdade. Existe dentro da ordem do Vaticano, dos jesuítas, porque o senhor sabe que este padre ele é jesuíta. Existe a ordem da maçonaria dentro do Vaticano, que é a chamada P2, e eles são muito fortes lá dentro, né? Inclusive existe um vídeo na internet que você pode, ouvinte, pesquisar, digitando cumprimentos maçônicos do Papa Francisco, e aí você vai encontrar que o Papa Francisco faz parte desta ordem de jesuítas, a qual ele é jesuíta, e provavelmente tudo leva a crer que ele também faz parte da P2. Pastor André, E o senhor sabe que... Pois não. deixa eu compreender. Então quer dizer que esse Papa que se diz bonzinho, humilde, ele é um mentiroso. E a Bíblia já diz em João 8,44 que o pai da mentira é Satanás. Então,
esse espírito do diabo, o espírito do anticristo, já se incorporou nele desde o começo da sua entrada papal e apresentação aqui no Brasil. Quer dizer que o nome dele é falso. Ele está usando um nome fictício. Já começou mentindo. Então, eu digo para o povo católico, olha que tipinho de liderança que vocês têm. Mentiroso. O outro já está queimando no quinto dos infernos, que é o Papa João Paulo II. Se você ver o vídeo dele no YouTube, vai ver lá que teve um irmão, uma irmã, não me lembro agora o nome, que teve uma revelação dele queimando no fogo do inferno já. Michael Jackson e tantos outros artistas e autores que queria o bem deste mundo e desprezaram a Deus. Tanto é que a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, como foi o caso da Emily House e tantos outros artistas aí. Pastor André, a minha preocupação quanto o povo católico, que o primeiro mandamento no livro do Êxodo, que são um dos 5 livros pentatêuticos, Êxodo, já diz: não terá outro Deus diante de mim, em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3. E hoje a Igreja Católica iniciou esta maldição, dizendo que o homem deve servir a Deus e consultar Maria, sendo que em Mateus 6, 24, diz que nós não podemos servir 2 senhores, disse Jesus. Então, Exato. a igreja já começou, a igreja católica, apostólica, romana, já começou errando. Desde o ano 6 para frente, depois que os heróis da fé, os pais na fé, como Policarpo, como Hermes e tantos homens na fé, partiram, a igreja católica ficou em domínio de homens pagãos, de papas. Porque se nós formos ver no livro de história, desde dos segmentos escolares, diz que nas histórias que os papas matou mais judeus do que a Segunda Guerra Mundial. Exato. Mataram na fogueira da Inquisição. Não é nós que está falando. E aqui no Brasil, né, pastor Rogério? Sim. Desculpa interromper, mas aqui no Brasil, o doutor Pedrosa, que é médico, né, ele diz que se mataram milhões e milhões de índios, que segundo a estimativa seria quase 100 milhões que foram mortos pelos jesuítas aqui no Brasil, e esse número é camuflado, né, porque o doutor Pedrosa disse que existem indícios muito fortes que milhões de índios foram exterminados aqui no Brasil também. Pastor André, e nós vimos hoje que a nossa nação é uma nação que o nosso presidente, o ex-presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, eu não sei se o pastor André lembra que a primeira vez que eu fui lá em Brasília, eu fui levar uns folhetos sobre contra a parada gay. Exato. E quando eu fui levar naquela época, Deus falou para mim que se ele não recebesse aquele folheto, ele, o parlamentar, aquilo, mas como presidente da República, ele que assina, Deus falou para mim que ele ia cair doente. E hoje, você viu a condição do Lula, como que tá? O homem tá podre. Está enfermo. Tá o quê? Exatamente. Está enfermo, né? Ele está enfermo por quê? Não recebeu a palavra da verdade, deixou o diabo usar ele para liberar, desde aquela época, estava em plenário, liberar essa podridão de homem com homem, mulher com mulher. Agora estão querendo liberar droga. Pode liberar, mas que Deus vai fazer uma faxina espiritual, pastor André,
Vai recolher ex-presidente, vai recolher presidenta, vai recolher. Porque se Deus é pela palavra, se Deus é por nós, quem que vai ser contra? Esses homens? Exato. Vai cair tudo podre, doente. Porque está lutando contra a verdade de Deus. E quem luta contra Deus é Satanás. E Satanás já foi derrotado. Já foi decretada a derrota. Então, pastor André, nós vimos que a gente vai abordar aqui diversos assuntos, como a gente falou do povo evangélico, agora estamos falando do catolicismo, estamos falando da politicagem. Agora, eu queria saber, pastor André, sobre a maçonaria. A maçonaria, como o senhor frisou, ela tem adentrado no meio do povo de Deus, né? E estragado a comunhão. Por isso que o Espírito Santo se retirou. Mas um outro tema aqui que vai abalar é uma tese que eu tenho percebido, pastor André, que no meio do povo de Deus agora, as mulheres estão querendo pegar para si autoridades, querendo ser pastora. Há base bíblica para isso, mulher ser pastora, quando o apóstolo Paulo diz assim, que a mulher na igreja, ela deve permanecer em silêncio. E quando ela quiser consultar, ela vai consultar o seu marido. E que a mulher não use de autoridade contra o homem. E agora quer ser bispa, quer ser pastora, quer ser evangelista. Como o senhor vê isso? Glória a Deus. Pastor André, está no ar? Oi, tá me ouvindo? Sim. Como que você vê isso, pastor André? Veja bem, pastor Rogério, isso que o senhor falou, eu até preguei uma certa ocasião no Belém de Americana, mentiras modernas que podem deixar bons crentes fora do céu. E nós falávamos exatamente este assunto, ao qual a Bíblia em nenhum momento autoriza título, cargo, qualquer menção à liderança pastoral feminina. Isso é uma heresia muito grande. Mas Paulo, ele era machista. Não, Paulo não era machista. Paulo, então a Bíblia, que as cartas de Paulo não são inspiradas por Deus, espera lá. Ou é Deus ou não é que usou esses homens para falar conosco? E Jesus chamou 12 homens, não chamou 12 mulheres, né? Então não tem base bíblica alguma. Qualquer pessoa que faz isso, faz por sua conta, risco, e vai dar conta diante de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que acrescenta um tio à palavra de Deus, ele vai receber todas as pragas escritas nesse livro. Maravilha! Então, as pessoas precisam ter temor de Deus, mas tudo isso, como o senhor disse outrora aí no começo, é cumprimento da palavra de Deus, né? É apostasia que está adentrando, né? Onde as pessoas, diz a palavra, teriam comichões nos ouvidos. Então as pessoas querem novidade, né, pastor Rogério? Pastor André, a preocupação é engraçado, mas é pura verdade. Hoje aconteceu essa entrevista de um modo sobrenatural. Exato. Então, não foi uma coisa combinada, foi uma coisa de imediato. Eu creio que o Espírito Santo está atuando de uma forma poderosa, usando o canal de bênção, como é o pastor André Garcia, para estar transmitindo esta verdade nesse bate-papo. Não é nada forjado, é uma coisa natural, e tudo que é natural nas coisas de Deus, é Deus puramente no negócio. Então, ouvintes, vocês não ficam desapercebidos quanto a esta grande realidade. Eu vi o Caio Fábio dizendo, num tema dele, dizendo assim, pastor André, aonde devemos congregar então? Se as igrejas estão nas apostasias, e se Jesus vier, vão ficar? Aonde que devemos congregar? Eu vi Caio Fábio falando que a gente vai voltar naquele começo, princípio, tudo de novo. Fazer culto nas casas, sem vínculo religioso. Porque Exato. eu creio que assim
Jesus é bem melhor recebido. O que você acha? O começo, o senhor disse bem aí, né? Parafraseando o irmão o pastor Caio Fábio, que o início, né, da igreja, nós sabemos que ele foi marcado pelo culto nos lares, né? Por várias vezes Paulo, escrevendo as igrejas, ele utiliza esta expressão, né? Até lá mesmo em Romanos, a igreja que está em sua casa, né? Então, a igreja, ela sempre foi de caráter personal, no sentido de que a igreja sempre foi o ajuntamento de cristãos, não importava onde fosse, ali era a igreja, não havia nome para a igreja. Como que você agora vai colocar nome na igreja de Cristo? Ela não tem nome. Aí alguém usa, né, a desculpa de que a igreja precisa ter CGC, pagar luz, aluguel, mas isso quem está mandando fazer é o homem, não é Deus. Deus não mandou você pagar CGC, você pagar luz, conta de água, você tirar CGC, porque não é uma empresa. Então, a igreja que estava em Éfeso não era a igreja de Éfeso, é a igreja que está em Éfeso, ou seja, ela está. Ela não tem nome, não é a igreja Ministério Éfeso, é a igreja de Éfeso, é a igreja que está em Éfeso, é caráter temporário, né? Então, a igreja, por quê? Porque a igreja ela não é definitiva, ela está de passagem. Então, essa coisa esse triunfalismo de hoje é uma coisa assim, totalmente fora das escrituras. É um falso espírito, é um outro espírito, que o apóstolo Paulo disse, que quem pregar outro evangelho, ainda que seja um anjo de luz, considere anátema, ainda que um anjo desça do céu, melhor dizendo, considere-se amaldiçoado. Então esse é outro evangelho. Não podemos nós dar nomes à igreja de Cristo. Verdade. Esse é o entendimento que eu tive, pastor, depois que eu saí do sistema. Até então eu não tinha esse entendimento. Eu pensava como alguém do sistema pensa, como um rato de laboratório, né? Exatamente. Que demora para você se desintoxicar daquele pensamento do sistema religioso, né? Demora para você se libertar disso. Você sai do sistema, mas o sistema não sai de você. Mas quando você é a igreja sempre ela vai estar em você porque você é a igreja. Então, ela continua em você. Mas o sistema não, o sistema já saiu, é um vírus, né? Já saiu, estamos libertos para a glória do Senhor Jesus. Pastor André, agora eu estou com outro tema aqui, pesadíssimo, e é do seu conhecimento, que aqui em Campinas houve um escândalo de pedofilia. Ali, sim. Uma liderança, né, que fez um curso teológico, e parece que todos que hoje estão fazendo curso teológico para se formar pastor, estão se formando por suas vontades próprias, e Deus não tem chamado. E quando Deus não tem chamado, ele acha que fez teologia, virou pastor, deu um escândalo muito grande. Descobrimos aqui pelos noticiários do jornal, né, só não vamos citar o nome, mas um pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né, foi pegado em ato de pedofilia. Não somente o pastor, mas como tem o padre também, né, que o grau mais de pedofilia que tem é os papas, os padres, né, e tantos outros segmentos, religiões. Mas aconteceu isso, pastor André, por falta do quê? De chamado, por falta do quê? Um falso lobo? O que o senhor acha dessa palhaçada no meio de nós? A própria escritura, né, diz que muitos adentrariam no nosso meio, mas não eram do nosso meio, né, lobos disfarçados de ovelhas. Então, você vê observa que hoje, como o senhor bem frisou, qualquer um pode fazer um cursinho aí e se dizer, né, formado em teologia,
mas ele não é vocacionado pelo Espírito. Ele apenas é preparado no seu intelecto. E o Espírito de Deus, ele forja o caráter do homem de Deus na caminhada diária com o seu Espírito. E não através de ecolubrações humanas, didáticas, teológicas, teóricas. Isso não forma caráter de homem de Deus. Isso forma caráter de teólogo. Isso forma caráter de religioso. E é isso que dá. São pessoas que acabam revelando a sua essência quando praticam esses atos, né? Como desse falso pastor que foi pego em flagrante ato como um estuprador, né? E já havia abordado outras vítimas. E ele era assessor de um outro pastor da Câmara de Vereador de Campinas. Então o senhor observa que hoje em dia o testemunho, a conversão e os frutos, eles ficam em segundo plano na hora de se analisar, de se escolher alguém para a função pastoral, né? Então, infelizmente, é o que está acontecendo. São homens que são chamados de pastores, mas eles não são pastores chamados. Eles só têm chamado de pastor, mas não são pastores chamados por Deus. Pastor André, quer dizer que a Bíblia nos garante, em Atos dos Apóstolos, ali ensina que os líderes, antes de separar alguém para o diaconado, para o pastorado, para o evangelista, enfim, para um cargo de confiança de Deus, tem que se orar, tem que orar, tem que jejuar, exatamente, esperar Deus falar quem vai separar. Hoje não, quem tem teologia é pastor. Olha aí, líderes, vocês estão desviados, não segue a luz da Bíblia. Líderes, você que tem uma liderança na igreja, denominação tal, grande rebanho, mas está desviado. Só está levantando pessoas por questão financeira, de olho no dízimo. Então, é hora, povo, despertar, povo meu, fugir dessas questões loucas, dessas situações aí que está sendo constrangedora. Pastor André, eu quero, desde já, agradecer esta riquíssima oportunidade. Eu sei que só não vai ficar nesta entrevista, a gente vai ter mais temas, mais tempo, e eu estou gravando, e isso daqui um pouco eu vou lançar na internet. Eu agradeço. E quais são as suas considerações finais, pastor André? Eu gostaria, né, também de agradecer em primeiro lugar o seu distinto convite, esta distinta oportunidade de estar aqui uma vez mais, desta feita pela internet ao seu lado. Já estivemos juntos em outras ocasiões, como em programa de televisão e de rádio, deixando aos ouvintes para que eles possam aprender a pescar por si mesmos, né? Ou seja, examinar as Escrituras. Tudo que estiver dentro das Escrituras, você obedece. Se o que nós estamos falando está fora das Escrituras, você tem liberdade de rejeitar, de rechaçar e não seguir. Mas o que nós estamos falando é o que diz a Escritura? O que esses homens estão pregando? Teologias da prosperidade, outras heresias, o que eles estão vivendo e fazendo, envolvidos com política, maçonaria, outros interesses que não o do Evangelho propriamente dito. Então você vai examinar, né? E aí você vai conhecer pelos frutos. O que nós estamos ganhando? Nada, financeiramente não ganhamos nada, falando isso aqui para você. Mas esses homens estão ganhando milhões nas suas custas. Então, leia os 4 evangelhos e você vai poder tirar a sua conclusão daquilo que é joio e daquilo que é trigo, daquilo que é santo e daquilo que é profano. Para encerrar, eu quero dizer
eu quero corroborar as palavras do pastor Rogério, que realmente nós fomos assim pegos até de surpresa. Não esperávamos, né, fazer este programa, foi de uma hora para outra. Verdade. Mas o Espírito ele confirmou esse trabalho e está aí. Parece que nós preparamos um mês para fazer esse trabalho, porque realmente foi uma harmonia espiritual muito grande, pastor Rogério. E eu creio que esse trabalho ainda vai gerar muitos e muitos frutos na decorrência dos dias, meses e anos, para aqueles que nos ouvirem. Possa você, ouvinte, abrir os seus olhos enquanto é tempo. Se o arrebatamento ainda não aconteceu, você ainda tem uma chance. E se por acaso você está ouvindo isso depois do arrebatamento, não venda a sua alma, não entre na igreja mundial do anticristo, que vai se tornar uma igreja apenas no mundo inteiro. E todos os bens serão confiscados pelo governo. Não haverá mais nada que seja de propriedade particular. Talvez você já está vendo isso de perto agora, aleluia. Estou falando isso talvez com alguém que ficou aqui depois do arrebatamento. Você está vendo isso. É uma igreja única no mundo hoje, é um líder mundial, é um conjunto de nações, é uma só moeda, e nada mais é propriedade particular, mas tudo é do governo. Para você ser salvo, ouvinte, você terá que pagar o preço de sangue. Você terá que não aceitar a marca da besta. E para isso você será mutilado, degolado, decapitado ou morrerá de fome. Mas o seu lugar nas mansões celestiais está garantido, porque os mártires da grande tribulação, eles foram vistos por João lá em Apocalipse, chegando no céu com vestes brancas e palmas em suas mãos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Maravilha. Está aí o pastor André que falou com nós dentro da palavra de Deus, e Jesus Cristo diz: examinai-vos as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas vida eterna, são elas que de mim testificam. Está escrito no Evangelho de João. Então, desperta, povo. Desperta, porque a gente vamos falar com mais temas. Vamos falar sobre o 666. Vamos falar sobre o anticristo, o dragão. Vamos falar diversos assuntos que o Espírito Santo preparar. Pastor André, um abraço, as minhas considerações. Deus te abençoe, continue nessa jornada. E que Deus abençoe a todos na programação A Hora da Verdade. E eu já, desde já, despeço de todos. E essa mensagem eu vou colocar no YouTube. E todos que querem ver sua alma livre da condenação do fogo do inferno, por favor, disponibiliza, compartilhe esta mensagem para outras pessoas serem libertas, porque nós estamos cansados de ser enganados. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Pai do Senhor, pastor André. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém.